Existe algo que muitas pessoas desejam profundamente na vida espiritual, mas poucas realmente desenvolvem de forma consistente. Algo que não depende de talento, posição ou conhecimento avançado, algo que pode transformar completamente a forma como você vive. Pensa e enfrenta cada situação do dia a dia. Esse algo é a vida de oração, mas não qualquer tipo de oração. E sim uma oração que realmente conecta o coração com Deus. Uma oração que não é apenas palavras repetidas, mas uma experiência real, viva e constante. E se existe alguém que entendeu isso de forma profunda ao longo da história, foi John Wesley. Porque o que tornava a vida dele diferente não era apenas o que ele pregava, mas a forma como ele vivia diariamente sua conexão com Deus. E aqui está o ponto que pode mudar tudo para você hoje. O segredo da vida de oração dele não era algo complicado, não era algo impossível, mas também não era algo superficial. Era algo que exigia decisão, disciplina e entrega, e talvez seja exatamente isso que está faltando na vida de muitas pessoas hoje. Não falta fé, não falta vontade, não falta desejo de se aproximar de Deus, mas falta constância, falta profundidade, falta transformar a oração em algo contínuo, em algo que não depende de momento, mas que se torna parte da própria vida. E pense bem, quantas vezes você já tentou orar mais, já decidiu que iria se aproximar mais de Deus, já prometeu a si mesmo que iria mudar sua rotina espiritual, mas com o tempo tudo voltou ao normal. Isso acontece porque muitas pessoas tratam a oração como um evento, quando na verdade ela precisa ser um estilo de vida, e era exatamente isso que Wesley entendia. Ele não via a oração como algo que acontecia apenas quando sobrava tempo. Ele organizava sua vida em torno da oração. Ele acordava cedo, muitas vezes antes do nascer do sol, não porque era fácil, mas porque ele entendia que aquilo era essencial. E aqui está algo que pode confrontar você agora. O problema não é falta de tempo. O problema é prioridade, porque sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos importante. E Wesley considerava a oração mais importante do que qualquer outra coisa, porque ele sabia que sem essa conexão constante com Deus, tudo o resto perderia sentido. E talvez você esteja percebendo agora que muitas das dificuldades que você enfrenta não estão apenas nas circunstâncias externas, mas na falta de força interna, na falta de direção, na falta de clareza, e tudo isso começa a mudar quando a oração deixa de ser ocasional e passa a ser constante. E aqui está algo poderoso. Wesley não orava apenas quando estava bem. Ele orava quando estava cansado, quando estava pressionado, quando estava enfrentando dificuldades. Ele não esperava sentir vontade para orar. Ele simplesmente fazia da oração um compromisso inegociável. E isso muda tudo, porque quando você depende da vontade, você ora pouco. Mas quando você depende da decisão, você cria consistência. E é essa consistência que transforma a vida espiritual. E talvez você esteja esperando sentir algo especial para começar a orar mais. Mas a verdade é que o sentimento vem depois da prática. Primeiro vem a disciplina, depois vem a profundidade. Primeiro vem a decisão, depois vem a transformação. E isso é algo que muitas pessoas não entendem. Elas querem sentir para agir, mas a vida espiritual funciona ao contrário. Você age e então começa a sentir. Você ora mesmo sem vontade e, aos poucos, seu coração começa a mudar. Sua mente começa a se alinhar, sua fé começa a crescer. E quando você percebe, aquilo que antes parecia difícil se torna natural. E era exatamente isso que acontecia na vida de Wesley. A oração não era um esforço constante, era parte de quem ele era. Era como respirar, algo contínuo, algo presente em todos os momentos. E aqui está um ponto que pode mudar completamente sua forma de enxergar a oração. Ela não acontece apenas quando você fecha os olhos. Ela pode acontecer enquanto você caminha, enquanto trabalha, enquanto pensa, enquanto toma decisões. É uma conversa constante com Deus.
é manter o coração conectado. É desenvolver uma sensibilidade espiritual que faz você perceber a presença de Deus em cada detalhe da vida, e quando isso acontece, tudo muda. Suas decisões se tornam mais conscientes, suas reações se tornam mais equilibradas, seus pensamentos se tornam mais claros, porque você não está mais vivendo sozinho. Você está vivendo em constante comunhão, e isso traz uma segurança que não depende das circunstâncias. E talvez você esteja enfrentando momentos difíceis agora. Talvez existam situações que você não entende, decisões que você não sabe como tomar, sentimentos que você não consegue controlar, e é exatamente nesse ponto que a oração deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade, porque é na oração que você encontra direção, é na oração que você encontra força, é na oração que você encontra paz, mas não uma paz superficial, e sim uma paz profunda, aquela que permanece mesmo quando tudo ao redor está confuso. E Wesley experimentava isso constantemente, porque ele não apenas falava com Deus, ele caminhava com Deus, e isso é algo que você também pode desenvolver. Não importa como está a sua vida hoje, não importa o quanto você já tentou e falhou, não importa o quanto você se sente distante, sempre existe um novo começo, sempre existe uma oportunidade de recomeçar. E talvez esse seja o momento. Talvez essa mensagem esteja chegando até você, exatamente para te lembrar que sua vida de oração pode ser diferente, pode ser mais profunda, pode ser mais constante, pode ser mais real, mas isso depende de uma decisão. A decisão de priorizar, a decisão de persistir, a decisão de continuar mesmo quando parecer difícil. E se você sente que precisa disso, se você sente que quer desenvolver uma vida de oração mais forte, escreva agora nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu quero viver em oração. Porque essa declaração pode ser o primeiro passo de uma transformação real. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque o que você vai descobrir a seguir pode aprofundar ainda mais sua vida espiritual e te mostrar como transformar a oração em algo constante, algo vivo e algo que realmente muda tudo ao seu redor. Porque existe um detalhe no segredo de Wesley que poucas pessoas percebem, e entender isso pode ser a chave para você nunca mais ter uma vida espiritual superficial novamente. E existe algo ainda mais profundo que você precisa entender agora, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a oração. Porque muitas pessoas até oram, mas continuam sentindo que não avançam. Continuam sentindo que algo está faltando, e isso acontece porque ainda não compreenderam um princípio essencial que John Wesley viveu de forma intensa durante toda a sua vida. A oração verdadeira não é apenas falar com Deus, é alinhar a vida com aquilo que se fala, é viver aquilo que se ora, porque não existe profundidade espiritual quando existe desconexão entre palavras e atitudes. E talvez esse seja exatamente o ponto onde muitas pessoas se perdem. Elas pedem direção, mas continuam tomando decisões sem buscar Deus de verdade. Pedem força, mas continuam alimentando hábitos que enfraquecem a própria fé. Pedem mudança, mas resistem ao processo necessário para que essa mudança aconteça. E Wesley entendia algo que poucos entendem hoje. A oração não substitui a responsabilidade. Ela fortalece a responsabilidade. Ela não é um escape da realidade. Ela é um preparo para enfrentá-la com mais sabedoria. E quando você começa a viver dessa forma, algo poderoso acontece dentro de você. Sua consciência espiritual aumenta, sua sensibilidade muda. Você começa a perceber mais rapidamente aquilo que está alinhado com Deus e aquilo que não está. E isso cria um nível de discernimento que transforma completamente sua vida, porque você deixa de viver no automático e começa a viver com propósito. E aqui está algo que pode confrontar você de forma direta. Muitas vezes o problema não é que Deus não responde. É que as respostas exigem mudanças que você ainda não quis fazer. E isso é forte,
Mas é necessário entender, porque a oração verdadeira abre espaço para transformação, e transformação exige decisão, exige coragem, exige sair da zona de conforto, e Wesley sabia disso. Por isso sua vida não era apenas de palavras, era de prática. Ele orava, mas também agia, ele buscava a Deus, mas também vivia de acordo com essa busca, e isso criava uma coerência espiritual que fortalecia sua fé de forma extraordinária. E talvez você esteja percebendo agora que sua vida espiritual precisa ir para um outro nível, um nível onde oração e atitude caminham juntas, onde fé e prática se conectam, onde aquilo que você pede a Deus começa a ser refletido nas suas escolhas diárias. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, mas é um processo que começa com uma decisão simples. A decisão de não viver mais uma fé superficial, a decisão de não orar apenas por hábito, mas de orar com intenção, com entrega, com verdade. E quando isso começa a acontecer, algo muda dentro de você. A oração deixa de ser um momento isolado e passa a influenciar cada área da sua vida. Suas palavras mudam, suas reações mudam, suas prioridades mudam. Isso não é algo forçado, é algo natural que surge quando existe conexão real com Deus. E aqui está algo que pode te surpreender. Quanto mais você ora de verdade, mais você percebe áreas da sua vida que precisam ser ajustadas. E isso não é para te desanimar, é para te alinhar. Porque Deus não revela para condenar, Ele revela para transformar. E quando você entende isso, você deixa de fugir daquilo que precisa mudar e começa a enfrentar com coragem, porque sabe que cada ajuste é parte de um processo maior. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, percebendo coisas que antes não percebia, sentindo um incômodo interno que antes não existia. Isso não é confusão, isso é crescimento. E isso é Deus trabalhando dentro de você, preparando você para uma vida espiritual mais madura, mais firme, mais consistente. E se você ignorar esse processo, tudo continua igual. Mas se você responder a isso, tudo pode começar a mudar. E aqui está o momento decisivo, porque não basta apenas ouvir essa mensagem, é preciso agir sobre ela. É preciso tomar uma decisão prática, começar com pequenos passos, separar um tempo real para orar todos os dias, mesmo que seja pouco no início, mas com sinceridade, com foco, com presença, eliminar distrações, criar um ambiente onde você consiga se concentrar. Falar com Deus de forma simples, sem formalidades, sem pressão, apenas com verdade, e aos poucos isso vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se tornando parte da sua rotina, e quando você perceber, já não será mais um esforço, será uma necessidade, será algo que você sente falta quando não faz. Isso é o que transforma a oração em um estilo de vida, e é exatamente esse nível que Wesley viveu. E é esse nível que você também pode alcançar. Mas tudo começa com uma decisão hoje. Não amanhã, não quando for mais fácil, mas agora. Porque quanto mais você adia, mais você se afasta daquilo que pode transformar sua vida. Então eu quero te convidar a fazer algo simples, mas extremamente poderoso. Escreva agora nos comentários: eu decido viver o que eu oro. Porque essa frase representa uma mudança de postura, representa um compromisso, representa o início de uma nova fase espiritual. E se você está sentindo que essa mensagem está abrindo seus olhos, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque o que você vai descobrir a seguir pode te mostrar como manter essa constância, mesmo quando a motivação desaparecer, e como desenvolver uma disciplina espiritual que não depende de emoções, mas de propósito. E isso pode ser o ponto de virada que você precisava para nunca mais viver uma vida espiritual fraca novamente. E agora você precisa prestar muita atenção, porque existe um ponto final nesse segredo que pode transformar completamente a sua vida espiritual, algo que vai além da disciplina, além da constância e até além da prática diária, algo que poucas pessoas realmente alcançam, mas que fez toda a diferença na vida de John Wesley,
Porque não era apenas sobre orar muito, não era apenas sobre ter horários definidos, não era apenas sobre manter uma rotina espiritual. Era sobre chegar a um nível onde a oração deixa de ser uma prática e se torna uma presença constante, um estado de consciência, uma conexão contínua com Deus em todos os momentos da vida. E é aqui que tudo muda, porque nesse nível você não vive mais. Dividido entre momentos espirituais e momentos comuns, tudo se torna espiritual. Tudo se torna parte da sua caminhada com Deus. E talvez isso pareça distante para você agora. Talvez você pense que isso é algo impossível de alcançar, mas a verdade é que esse nível começa com pequenos passos consistentes. Começa com decisões diárias. Começa com a escolha de voltar a Deus repetidas vezes ao longo do dia. Mesmo quando a mente se distrai, mesmo quando o cansaço aparece, mesmo quando as preocupações tentam tomar conta. E aqui está algo extremamente importante. A vida de oração não cresce apenas quando você está motivado. Ela cresce principalmente quando você permanece mesmo sem sentir nada. Quando você continua mesmo sem emoção, quando você decide que sua conexão com Deus não depende do seu estado de espírito, mas da sua decisão, e isso é o que cria profundidade, isso é o que cria raiz. Isso é o que sustenta uma vida espiritual forte. E Wesley entendia isso de forma muito clara. Por isso ele não negociava esse tempo, ele não tratava a oração como algo opcional. Ele tratava como essencial, como prioridade absoluta, porque ele sabia que tudo o que ele faria ao longo do dia dependeria daquilo que ele construía nesses momentos com Deus, e talvez seja exatamente isso que você precisa ajustar agora. Não é fazer mais coisas, não é tentar mudar tudo de uma vez. É simplesmente colocar Deus no centro. É reorganizar suas prioridades. É entender que quando sua base espiritual está forte, todo o resto começa a se alinhar, suas decisões se tornam mais firmes, suas emoções mais equilibradas, sua mente mais clara, e aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais enfrentando tudo sozinho, e esse é o poder de uma vida de oração verdadeira. Ela não muda apenas o que está ao seu redor, ela muda você por dentro. E quando você muda por dentro, sua forma de ver a vida muda, sua forma de reagir muda, sua forma de viver muda. E é nesse ponto que você começa a experimentar algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem conhecer: uma paz constante, uma segurança interna, uma confiança que não depende das circunstâncias. E isso não vem de esforço humano, isso vem de conexão com Deus. Isso vem de uma vida alinhada, isso vem de uma prática constante que se transforma em relacionamento real. E talvez você esteja percebendo agora que não se trata apenas de melhorar sua vida espiritual, se trata de transformar completamente a forma como você vive. Porque quando a oração se torna parte de quem você é, tudo ao seu redor começa a refletir isso. Suas palavras carregam mais sabedoria, suas atitudes mais equilíbrio, suas decisões mais direção, e isso não acontece de um dia para o outro. Mas acontece com aqueles que decidem permanecer, com aqueles que não desistem no meio do caminho, com aqueles que entendem que o crescimento espiritual é um processo. E aqui está o momento mais importante dessa mensagem, porque agora você precisa decidir o que vai fazer com tudo isso que ouviu. Você pode simplesmente concordar e continuar vivendo da mesma forma, ou pode tomar uma decisão real prática, começar hoje, separar um tempo, mesmo que pequeno, mas com sinceridade, eliminar distrações, falar com Deus de forma verdadeira e principalmente manter isso todos os dias, mesmo quando não parecer especial, mesmo quando não parecer produtivo, porque é exatamente aí que a transformação está acontecendo. E se você fizer isso, se você permanecer, se você não desistir, você vai chegar em um ponto onde olhará para trás e perceberá que não é mais a mesma pessoa. Sua fé será mais forte, sua mente mais firme, seu coração mais alinhado, e você entenderá na prática aquilo que hoje talvez esteja apenas começando a compreender,
que o verdadeiro segredo da vida de oração não está em técnicas, mas em relacionamento, não está em quantidade de palavras, mas em constância de conexão, não está em momentos isolados, mas em uma vida inteira dedicada a Deus. E agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas que pode marcar o início dessa transformação. Escreva nos comentários: eu vou viver em oração todos os dias, porque essa não é apenas uma frase, é um compromisso, é uma decisão, é um passo de fé. E se essa mensagem falou com você, se você sente que isso é exatamente o que você precisava ouvir, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, que te ajudam a crescer espiritualmente e que te aproximam cada vez mais de Deus. E lembre-se disso: a vida que você deseja espiritualmente não está distante. Ela começa com uma decisão hoje. Uma decisão simples, mas poderosa, de buscar a Deus todos os dias, de permanecer, de continuar. Porque quando você faz isso, tudo muda. Absolutamente tudo muda.